A gente que passa a vida na correria da cidade grande, vimos no interior uma excelente alternativa para fugir da rotina agitada. Durante o dia, o sol parece brilhar mais forte, você ouve o vento batendo nas copas das árvores, você ouve o barulho das galinhas, dos cordeiros numa chácara do vizinho, tudo uma maravilha. Quando anoitece, o clima na roça muda bastante. Ali parece que o tempo parou. As ruas que antes eram cheias ficam completamente desertas logo cedo. A iluminação pública às vezes é só um poste fraco em cada esquina. O resto é escuridão e mato. Essa calmaria toda pode até assustar quem não tem costume de ficar no interior, mas mesmo assim ainda dá para relaxar e aproveitar. No entanto, eu não posso dizer o mesmo do interior do Maranhão. Ó, tem um cachorro lá mesmo. Cachorro. Mas o barulho foi muito estranho. Aqui tem só dois furozinhos, ó. 2 furos que dá pra você ver aqui no vídeo, ó. Olha, ó. 2 furos. Tem outra ovelha morta aqui debaixo, não tem? Do outro lado dá pra ver. Onde é? Ela tá aqui? É. Ó, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Foi quantas ovelhas? Foi 3, né? 4 ovelhas. Olha essa aqui, como é que tá, cara, ó. Essa aqui ele comeu ela quase toda, mano. E bagaçaram foi toda. E bagaçou ela todinha. Olha aí, galera, ó. Olha isso, não sei o que aconteceu não. O bicho tá com o pescoço furado aqui. Aí, ó. O outro meu dia tá morrendo, tava cuidando dele, cuidando. Aí. Não sei o que aconteceu não. Eu tô agora querendo saber o que aconteceu. Que tipo de animal pode ter atacado eu esses digo que animais? não é cachorro nem onça. Na tua opinião? É, não, é uma espécie de algum bicho, chupacabra, algum negócio aí, porque só no pescoço, só estrangula aí só. Todos esses 14 animais, né? Tava aqui. Nos últimos meses, tem rolado uma série de ataques brutais de madrugada em várias chácaras pelo interior do Maranhão. Aqui nesse primeiro vídeo, esse camarada filma latidos fortes de cachorro misturado com berros de carneiro ou ovelha. E pela gritaria toda, tudo indica que tá rolando algum tipo de ataque nesse momento. Ó. Acho que tem ninguém na casa não é possível. Esse barulho todinho. Alguns desses vídeos eu já mostrei no canal e ainda acho bizarro o que aconteceu nessa chácara do interior do Maranhão. Os moradores dali parece que vivem em alerta quando anoitece, porque alguma coisa completamente bizarra pode simplesmente acontecer. Parece que no interior do Maranhão se abre algum tipo de portal para criaturas estranhas perambularem por ali durante as madrugadas. Ataque de onça até que é comum nas chácaras do interior, ao ponto de alguns donos já estarem acostumados. Mas o que viralizou nessa reportagem não foi a onça, foi a brutalidade insana do ataque. A parada ali foi muito além do que só um bicho caçando. Nessa reportagem, simplesmente 14 animais foram mortos durante a madrugada do dia 25 e 24 de fevereiro desse ano, em pleno início de Quaresma, que é bem conhecido pelos católicos por ser um período onde o mundo espiritual fica mais agitado. 3 meses se passaram e ainda não sabe ao certo o que aconteceu, e é claro que muita gente quer acreditar que foi uma onça. O problema é que essa tal criatura não comeu os carneiros, e eles foram encontrados quase que intactos no mesmo local do ocorrido. E todo mundo sabe que uma onça, quando mata, ela leva sua presa dali para um abrigo seguro e depois se alimenta. A tal criatura matou os 14 animais e basicamente deixou por ali mesmo. Aqui nessa área tem É, a área tem, aqui tem sim. muita onça. Tem onça. E vem, já viram pra colar já. Mas não mataria 14 animais de uma vez, né? Só, pois é. Não, matar, comia logo. Eu acho que a onça ela pegava um e Não me levava. levava. O cachorro morria primeiro na perna. Outro detalhe que eu acho bizarro também é que uma onça não é tão brutal ao ponto de conseguir matar 14 ou 16 animais em uma única madrugada. Ela até pode conseguir, mas eu duvido que seja tão rápido assim, igual foi esse caso, em apenas uma madrugada sequer. O dono da chácara afirmou que os animais apresentavam ferimentos de mordidas exclusivamente na região do pescoço, dando a entender que tiveram apenas seus sangues drenados, e alguns ali que relataram ter visto a tal criatura falavam que os olhos pegavam fogo. E um chupa-cabra. Sei lá, um bicho, sei lá o que já é não.
Um lobisomem. Um lobisomem, um bicho aí, não sabe o diabo é não. E cachorro não é, então também não é, então é o diabo. Pela quantidade. E pessoal, parece que esse tipo de situação não aconteceu somente em Bacabal. Em outras cidades do interior do Maranhão também há relatos de ataques parecidos como esse aí. Esse caso aqui é mais recente, aconteceu mais ou menos há uma semana atrás do dia que eu tô gravando esse vídeo. Galera, acabei de receber aqui um chamado aqui na Rua da Picunha, em Alto Alegre do Maranhão. Aqui tá acontecendo um mistério, aquela mesma coisa que tá acontecendo lá na cidade de Bacabal. Vocês lembram que foi um bicho lá, matou 12 ovelhas no sítio do Tejo, e matou no outro sítio mais na frente. E também teve um ataque aqui também na cidade de São Mateus, e hoje foi aqui em Alto Alegre do Maranhão. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, o bicho entrou ontem à noite, tá aqui as ovelhas, tem uma ovelha que tá viva e tem uma ovelha que tá morta, né? Cara, é um mistério, aqui a gente não vê batida, entendeu? Aqui o proprietário me ligou, pediu que eu viesse aqui pra mim fazer uns vídeos e mostrar o que aconteceu aqui. E aqui dentro aqui tem mais ou menos uns 10 cachorros, mas nenhum dos cachorros que deram definição do que aconteceu aqui ontem à noite. Olha essa ovelha aqui, como é que tá aqui, ó. Abriu um buraco aqui do lado da pá dela aqui. Essa daqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha aqui, galera, ó. Aqui tem só dois furozinhos, ó. 2 furos que dá pra você ver aqui no vídeo, ó. Olha, ó. 2 furos. Tem outra ovelha morta aqui de baixo, não tem? Do outro lado dá pra ver. Onde é? Tá aqui? Ó, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Foi quantas ovelhas? Foi 3, né? 4 ovelhas. Olha essa aqui, como é que tá, cara, ó. Essa aqui ele comeu ela quase toda, mano. Bagaçaram foi toda. E bagaçou ela todinha. Olha aí, galera, ó. Nesse vídeo que o camarada fez, ele relata que uma das ovelhas feridas tinha apenas 2 furos na região do peito, bem próximo do coração. E isso reforça ainda mais aquela teoria de que a criatura estava ali só para drenar o sangue dos bichos, exatamente como o dono da chácara de Bacabal tinha falado. E não para por aí. Nesse vídeo também dá para ver o estrago que a criatura fez. Uma ovelha foi quase que completamente devorada. Meu amigo, sobrou só a parte do ombro para cima, o resto simplesmente sumiu. Infelizmente não posso mostrar tudo aqui por conta das diretrizes do YouTube, mas dá para ver que realmente o pessoal do interior do Maranhão tá passando por uma situação completamente macabra. A situação fica bem mais estranha quando você descobre que essa área é completamente cercada. Mas os próprios moradores falaram que não teve sinal de cerca arrebentada, de arame rompido, nada. E que também não teve nenhum barulho. O que é bem esquisito, porque se é um animal que tem tanta fome assim e fosse suficiente para devorar quase que completamente uma ovelha, seria impossível não deixar rastro de destruição nessas cercas. E também não deixaria de fazer barulho durante os ataques. Parece que essa criatura ali apareceu do nada e também desapareceu do nada. Por conta desses relatos, o ataque de uma onça deixou de ser considerada a única conclusão lógica para essa situação. Esses ataques fugiram tanto do comum que até a imprensa foi visitar o dono da chácara em Bacabal para fazer uma reportagem disso. A partir desse ponto, teorias muito mais obscuras e bizarras começaram a ganhar força para tentar justificar o que aconteceu naquela madrugada. Se não foi uma onça, que animal nós já conhecemos que consegue ser mais feroz e forte do que uma onça? É claro que na internet e nas rodas de conversa do interior maranhense, o povo não demorou muito para dar nome a esse fenômeno. Nos sertões nordestinos, existem lendas bizarras de algumas criaturas que saem à noite para caçar na roça. Logo de cara, a primeira coisa que veio na mente de muita gente foi o temido chupacabra. Para quem é da cidade grande ou mais jovem, o chupacabra pode parecer apenas um mito dos anos 90, uma história que a televisão inventou para dar audiência. Mas quem vive isolado na roça, o chupacabra não é tratado apenas como uma lenda. O chupacabra é uma criatura humanoide de olhos vermelhos que parece sem fazer muito barulho e ataca criadouros inteiros em silêncio e desaparece na mata fechada antes do amanhecer. A outra explicação para esse fenômeno, e que faz os moradores mais velhos de lá saírem sempre armados e preparados para caso algum dia isso apareça na frente deles, é o lobisomem. Diferente dos filmes de Hollywood, o lobisomem do interior do Nordeste não é uma criatura muito imponente. O povo da roça descreve como um bicho magro, bizarro e que exala um cheiro forte de enxofre e podridão. Dizem que durante a quaresma, homens que carregavam essa maldição se transformam no meio do mato e saem atacando tudo que encontram pela frente para saciar
uma fome insaciável. E não pensa que parou por aí. Existe uma outra lenda de uma criatura bizarra que eu só fui descobrir agora que existe quando li os comentários desses vídeos, o tal Labatut. Dizem que o Labatut aparece também em noites de luas cheias e quando os ventos ficam fortes demais do nada, esse é o sinal que o Labatut está bem próximo de você. Ele é descrito como uma criatura meio homem, meio fera. O Labatut tem um corpo coberto de pelos, mãos longas e pés arredondados, e apenas um único olho no meio da testa. E para piorar, tem uma formação de dentes que se assemelha muito à de um elefante. A lenda diz que ele vive num lugar chamado de Fim do Mundo. Pelo visto, não existe uma definição clara do que seria esse lugar, mas tudo aponta que ele não é daqui, e sim de uma outra dimensão. E isso não me deixaria surpreso, já que, durante a quaresma, dizem que portais espirituais são realmente abertos durante esse período, segundo a tradição católica. E esses ataques aos animais em Bacabal aconteceram em pleno início de quaresma. Será mesmo que é apenas uma mera coincidência ou não? Inclusive, nos comentários desses vídeos, muitos falam sobre a quaresma, porque é justamente nesse período que aumenta ainda mais a possibilidade de aparição dessas criaturas. Nessa época, o véu que separa o nosso mundo do plano espiritual fica extremamente fino, e é como se os portões que seguram as forças das trevas fossem destrancados, e tudo que é de ruim ganhasse permissão para perambular pela terra. É por isso que os relatos de lobisomem, do Labatut e do chupacabra disparam justamente nesses dias. Só que as coisas parecem estar fugindo do controle, fazendo com que a aparição dessas criaturas aconteçam até mesmo fora do período de quaresma. Essas criaturas não operam apenas na biologia, elas se alimentam do medo, da energia pesada e da vulnerabilidade espiritual desse período. No interior do Maranhão, o medo da quaresma é tão real que praticamente molda a rotina do povo. As pessoas dormem mais cedo, os textos são rezados com mais frequência e as figuras sagradas são cobertas por um pano. Por isso que as pessoas que vivem em chácaras do interior têm armas guardadas, porque existem predadores naturais que por si só já são perigosos, agora tem que lidar com possíveis predadores que beiram o sobrenatural. O fato é, as armas dos donos de chácaras têm eficácia contra aquilo que é visível, contra aquilo que você consegue enxergar na mira e que tem carne, osso e que sangra, mas e quando o perigo não tem corpo? Calma, gente, é só não ter medo, é só não ter medo, é só não ter medo, só não ter medo. Vale-me, Nossa Senhora. Que isso? Que foi isso? Que isso? É só tá se mexendo. Fala, meu Deus do céu. Ainda no interior do Maranhão, foi registrado um momento de desespero de uma família que estava presenciando fenômenos sobrenaturais. Confesso que esse vídeo me fez coçar a cabeça um pouco, porque na hora, minha mente já começou a bolar mil teorias de como alguém poderia estar mexendo aqueles objetos sem ninguém notar. Pensei logo nos velhos truques, tipo aquele fio de nylon escondido, sabe? Comecei a analisar cada centímetro do cenário, tentando entender a geografia do lugar e caçando onde é que estaria a pessoa responsável por puxar os fios e fazer tudo se mover. Só que quanto mais eu olhava, mais eu percebi que para fazer aquilo parecer real, o cara teria que ser um gênio da manipulação. Seria uma operação muito complexa para passar despercebido. E o que me quebrou mesmo foi a reação da menina no final. Aquele pavor estampado no rosto parecia para mim real demais, como se ela estivesse de fato vendo o impossível acontecer pela primeira vez na frente dela. No fim das contas, a autenticidade daquela cena me convenceu. No interior, todo mundo sabe que a fé tem um papel muito rígido. As pessoas seguem suas rotinas espirituais com mais seriedade, como se tivesse uma consciência coletiva de que há coisas que precisam ser mantidas em ordem. Quando você vive perto da mata, de rio, de estrada deserta, onde você não ouve o barulho e a movimentação constante que nem é na cidade, o interior vira o palco perfeito para o sobrenatural se manifestar. As tradições religiosas que são feitas durante o período de quaresma representam uma coisa muito importante: a ordem entre o mundo físico e o espiritual. Existe uma sensação muito forte de que tudo precisa estar em equilíbrio, como se o lugar só pudesse permanecer em paz quando essa sintonia fosse mantida. A procissão das almas, por exemplo, que é algo muito comum de acontecer no interior do Brasil, não é vista só como um ritual religioso. Ela também é uma forma de manter essa ordem, de guiar aquele espírito que está perdido, de acalmar o que não pertence mais ao mundo físico, de evitar que o invisível se espalhe sem controle e também de lembrar que os mortos não devem permanecer presos entre os vivos. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal.